A exploração de Marte já conseguiu levar até a superfície 11 missões com sucesso total. Agora, se a gente incluir as tentativas que deram errado, aí esse número cresce bastante. Com o passar dos anos, destroços de sondas e equipamentos foram ficando espalhados pelo solo do nosso vizinho avermelhado, levantando uma preocupação cada vez maior. Como Marte vai estar no futuro? De certo modo, o planeta ainda segue sendo um deserto completo e silencioso, mas ao decorrer dos anos, os rovers encontraram verdadeiros lixos espaciais na superfície. No vídeo de hoje, vamos entender como esses lixos foram parar na superfície marciana. Pedido rápido antes do vídeo começar, para pedir a você para se inscrever aqui no canal. Estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube, conforme vocês podem ver aqui na contagem de inscritos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê essa força para chegarmos nessa marca realmente incrível. Bora pro vídeo. As missões rumo a Marte começaram ainda no início da corrida espacial, por volta de 1960, quando a União Soviética realizou as primeiras tentativas de lançamento ao planeta vermelho. Naquela época, alcançar Marte era como atirar no escuro, a tecnologia era limitada, os cálculos eram imprecisos e qualquer pequena falha virava uma sentença de fracasso no espaço profundo. Desde então, a humanidade já levou mais de 50 missões para Marte. Mas é importante lembrar aqui que nem todas as missões foram feitas para pousar diretamente na superfície de Marte. Muitas delas foram feitas apenas para orbitar e realizar sobrevoos acima da superfície marciana. Isso faz com que a história da exploração marciana seja marcada também por muito sucesso, mas também por falhas, consequência direta do aprimoramento tecnológico. E muitas dessas missões deixaram marcas na superfície. Toda missão que falha ou que precisa descartar partes do seu sistema durante o voo acaba contribuindo para um rastro de detritos, tanto no espaço próximo à Terra quanto no ambiente marciano. Isso acontece porque chegar até Marte continua sendo um dos maiores desafios da exploração espacial. Não basta apontar e ir, é preciso atravessar milhões de quilômetros com extrema precisão. Mas o momento mais crítico da jornada não é a viagem em si, é o pouso. Os engenheiros até deram um nome famoso para essa etapa bem importante: os 7 minutos de terror. Esses 7 minutos de terror podem ser resumidos nas etapas em que a espaçonave entra na atmosfera em alta velocidade e precisa realizar manobras de forma autônoma. A dificuldade aqui é brutal. A espaçonave está a milhares de quilômetros por hora e antes de tocar a superfície, ela atravessa a atmosfera em alta velocidade, claro, mas precisa desacelerar para menos de 3 km por hora. Caso contrário, a sonda simplesmente iria espatifar no chão. Ou seja, a frenagem bruta precisa acontecer em cerca de 10 minutos. Existe também um atraso na comunicação entre Marte e nosso planeta, então não dá para pilotar a nave em tempo real. A sonda precisa decidir tudo sozinha, abrir paraquedas, usar retrofoguetes, ajustar sensores e cortar os estágios, confiando apenas nos seus sistemas internos e no que ela consegue medir naquele instante. A história já mostrou como um pequeno erro pode destruir uma missão inteira. Um exemplo clássico é o Mars Polar Lander da NASA, lançado em 1999 para estudar o gelo e o clima na região do Polo Sul marciano. Porém, um problema de software fez com que os sensores interpretassem errado o momento do pouso. A nave achou que já estava no solo, quando ainda estava muito alta. Resultado, os motores desligaram antes da hora e ela despencou, colidindo violentamente contra a superfície sem enviar qualquer dado científico. E é aí que surge um debate ainda mais delicado. Além do risco tecnológico, existe também o risco biológico. Marte possui regiões consideradas especiais, de grande interesse para a busca por vida, onde pode existir água líquida e temperaturas menos extremas. Essas áreas exigem cautela máxima, porque qualquer falha, impacto ou lixo deixado no planeta poderia comprometer para sempre um possível ecossistema marciano. Ou pior, misturar a contaminação da Terra com sinais que deveriam ser puramente marcianos, tornando o futuro da pesquisa ainda mais complicado.
Mas vale ressaltar que nenhum dos achados que vamos falar a seguir basicamente se trata de alienígenas ou qualquer mistério obscuro. Basicamente é o reflexo da exploração espacial. Cada missão que chega a Marte precisa vencer uma sequência absurda de desafios. Inevitavelmente, parte desse processo fica para trás. E isso acontece por um motivo muito simples. Pousar em Marte é tão difícil que a nave precisa se transformar várias vezes durante a descida. Ela chega a velocidades enormes, entra na atmosfera protegida por um escudo térmico, abre paraquedas, descarta estruturas, ativa retrofoguetes e guindastes aéreos. E tudo isso gera peças que não tem como voltar para cá. O planeta vermelho vira pouco a pouco um museu de chegada, onde cada missão deixa seus rastros como se fossem pegadas metálicas num deserto sem fim. Um exemplo bem marcante dessa realidade veio com o rover Perseverance. Durante a exploração em 2022, ele identificou um pedaço da própria blindagem térmica a cerca de 2 km do local onde ele pousou. Aquela estrutura que parecia apenas um escudo, na verdade foi essencial. Ela suportou temperaturas extremas durante a entrada atmosférica e garantiu que o rover não fosse carbonizado antes mesmo de tocar o chão. Depois disso, o vento marciano e o impacto do pouso fizeram o resto, espalhando fragmentos pela paisagem. E quando falamos de sistemas de pouso, não dá para ignorar o espetáculo visual deixado pelos paraquedas e estruturas da desaceleração. As imagens mostram um paraquedas relativamente preservado, enquanto outros componentes aparecem retorcidos e espalhados. O Curiosity, que explora Marte desde 2012, também entrou nessa lista de descobertas curiosas. Em determinado ponto da sua jornada, ele se deparou com um pequeno pedaço de metal semelhante a plástico, preso entre grãos de areia. Por alguns instantes era inevitável a pergunta, como algo assim foi parar ali? Mas a resposta veio rapidamente também. Era um fragmento do próprio equipamento da missão, provavelmente carregado e reposicionado pelo vento marciano ao longo dos anos. O Perseverance reforçou ainda mais a narrativa, quando encontrou também um pedaço de nylon preso entre rochas. Mas talvez um dos registros mais icônicos envolvendo lixo espacial em Marte venha justamente da missão Opportunity, aquela que ultrapassou todos os limites da expectativa e resistiu por anos explorando a região de Meridiane Plano. Durante as suas viagens, o rover encontrou e registrou o próprio escudo térmico, que havia sido descartado ainda em 2004 durante a descida. É impossível falar da missão também sem citar uma das imagens mais emblemáticas da exploração espacial, o registro do módulo de pouso vazio. A cena foi capturada pela panorâmica do rover no Sol 24, por volta da 1h da tarde, hora solar local em Marte, em um mosaico formado por 12 imagens coloridas combinadas com filtros vermelho, verde e azul. O balanço de cores foi ajustado para se aproximar o máximo da visão humana, e o resultado parece uma fotografia de uma espécie de acampamento abandonado em outro planeta. Uma cápsula silenciosa, vazia, permanecendo como um monumento a partir do momento em que a missão começou. Apesar de fato estarmos lidando aqui com imagens bastante enigmáticas, é um fato que certamente é preocupante. Afinal, estamos vendo uma espécie de poluição em outro planeta que não havia sido tocado por outra coisa por bilhões de anos. De qualquer forma, na melhor das hipóteses, podemos lidar aqui com uma espécie de marca da humanidade deixada por lá. Quem sabe um dia não vire até uma espécie de museu interplanetário. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!